Oi, eu sou a Mini. Eu sou a Daisy. Oi, gente, eu sou a Paula Cruz. Sejam bem-vindos ao DonasCast. Esse é mais um episódio do quadro Mulheres Criativas. A cada episódio, a gente convida uma mulher da indústria criativa para conversar sobre um tema que envolve o mercado que ela atua. E hoje vamos bater um papo com a Paula Cruz sobre seu trabalho com capas de livro. A Paula Cruz é ilustradora porradeira e designer witch. É formada na graduação pela EBA, UFRJ e mestre em design pela PUC-Rio, onde desenvolveu pesquisa sobre publicações híbridas e novas formas de leitura. Ela atravessou o Atlântico para estudar os mestres do design holandeses na Willem de Kooning Academy em Rotterdam, Holanda. Atualmente mora no Rio de Janeiro e atua como professora de design e ilustração na Criana e na Miami Ed School desde 2019. É criadora do Modernismo Funkeiro, projeto que une a irreverência do funk com a sobriedade do design modernista numa série de cartazes tipográficos. Já trabalhou para clientes como Google, Facebook, YouTube Global, WhatsApp Global, Editora Record, Intrínseca, Descomplica, Tag Livros, Adidas, ASICS, Adobe, O Globo, TikTok, Snapchat e Disney+. Paralelamente ao trabalho e estudos, constrói projetos autorais que unem design, ilustração e pesquisa, tais como livros, cartazes e quadrinhos. Brabíssima, né, velho? Fala sério. Nice! Quem quiser conhecer e acompanhar o trabalho dela, pode segui-la no Instagram, @depaulacruz, D-T-H-E, Paula Cruz com Z no final. E você também pode dar uma olhadinha no portfólio dela, paulacruz.com.br. Queremos muito agradecer aqui a sua presença no podcast, porque, nossa, já tem um tempo que a gente queria falar com você, então estamos muito felizes. Muito obrigada mesmo. Não, tô super animada, vai ser tudo. Vai ser muito bom. Que bom! E Paula, para iniciar o papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o que te instigou a trabalhar com design e ilustração. Nossa, essa é uma pergunta de milhões. Assim, a cultura pop sempre teve muito presente na minha vida, né? E quando eu falo cultura pop, eu não quero dizer só, por exemplo, minha adolescência foi assistindo MTV apenas, sabe? Eu também quero dizer com as coisas do cotidiano e da cidade que eu moro, assim. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Nasci aqui. Então tem muita coisa do Rio de Janeiro que eu trago para o meu trabalho, né? Tipo, o funk, os cartazes da cidade, o caos da cidade também. E antes de saber que existia design e ilustração, eu já gostava dessas coisas, sabe? Por exemplo, quando eu era pequena, eu já desenhava letras no caderno, né? E eu não sabia que isso era uma profissão, por exemplo. Eu não sabia que isso era lettering, que existia tipografia, sabe? Mas eu estava lá desenhando o meu nome, desenhando o nome dos outros, desenhando personagens e tal. Então, isso sempre apareceu na minha vida, assim, como uma aptidão e como um hobby, né? Até o momento que eu tive que decidir o que seria a minha profissão no fatídico ano do vestibular. E eu fiz um teste vocacional de 10 encontros, assim, não foi um teste vocacional desses de internet, sabe? Foi realmente com uma psicóloga. Hoje eu vejo que eu fiz até meditação guiada e hipnose com ela também, né? Para ver como seria a carreira que eu queria fazer, né? Assim. Caramba! Sim, não, foi muito doido, foi muito doido. E aí foi quando eu ouvi pela primeira vez a palavra design, assim. Porque como eu falei, eu também sempre fiz coisas relacionadas ao que eu gostava e tal, e uma delas era a blogosfera, né, que hoje nem existe mais esse termo, assim, mas eu tive muitos blogs, eu participava de comunidades, assim, eu sempre fui muito ativa na internet também. E aí eu já fazia, por exemplo, coisas de web design, sem saber que era web design, né? Hoje nem chama mais web design, é UX e UI, né? Nossa. Exato. Mas nossa, naquela época eu já mexia no Photoshop, já desenhava digital também, fazia layout, mexia com HTML, mas em nenhum momento eu soube que aquilo era design. Eu só soube realmente nesse momento do teste vocacional, quando surgiu como uma das possíveis carreiras que tinham a ver com retórica e comunicação, design gráfico, né? Ou design de produto, que na época eu também não sabia a diferença. E aí, uma das tarefas do teste vocacional era colocar as carreiras que tinham dado como mais propensas, assim, e pesquisar sobre elas. E aí, quando eu fui pesquisar design gráfico, eu fiquei, meu Deus, é a pessoa que faz capa de álbum e capa de livro.
é isso. Eu tenho que ser designer gráfica. Eu nem sabia escrever também, né? Que design é uma palavra que deixa todo mundo confuso de primeira. Onde vai o G, onde vai o N. Exatamente. Não, e tipo, eu também sabia que as pessoas poderiam ser desenhistas, mas eu não sabia que as pessoas eram ilustradoras, né? Não sabia que as pessoas podiam trabalhar sempre com texto, né? Era uma coisa muito nova, assim, para mim também. Apesar de eu consumir livros, eu consumir todo esse montante, né, de coisas que na época eram hobbies e hoje são as minhas tarefas de trabalho, eu não sabia também que tinha essa segmentação, né, do mercado. Então, também foi um momento que eu descobri que ilustradores, às vezes, trabalhavam com designers gráficos. E, às vezes, designers gráficos poderiam ser ilustradores também. Foi, tipo, um momento... que nem aquele gif do cara explodindo a cabeça, tipo, boom, sabe? A epifania, né? Exato, porque é o que eu falei, né? Eu sempre estava fazendo coisas assim, só que eu não sabia que elas, davam dinheiro, elas dois, faziam uma carreira, né? Ninguém nunca me falou que desenhar era uma carreira, assim, sabe? E projetar era uma carreira, né? Estava muito longe, assim, da minha família e tal, que normalmente, por exemplo, meu pai é engenheiro, minha mãe é contadora, então para eles não seria uma profissão a seguir, né? Tem muito isso no Brasil também, né? Design não é uma opção até que você descubra que existe design, né? Mas eu acho que ultimamente eu acho que até mais informação, até pela internet mesmo, né? Você consegue achar um pouco mais. Então, eu vejo, por exemplo, minhas sobrinhas que estão para escolher curso, aí eu fico mais feliz de ver que elas já conseguem ver mais um leque assim, de carreiras diferentes do que antes a tríade da medicina, direito e engenharia, né? Exatamente. Então, é muito bom, porque também tira um pouco da culpa, né? De você ver que, olha, o Donas aqui mesmo é tipo assim, olha, existem profissionais que trabalham com isso. Vamos saber delas. Exato, eu não tinha um referencial de um profissional da área criativa, né? Na minha família também. Então, isso meio que explica por que eu já fazia essas coisas, mas eu não sabia que era uma coisa que seria meu ganha-pão, né? Isso é muito louco. Não, eu achei muito interessante o que você falou, né? Que você conhecia desenhistas, mas a ilustração não, porque eu também sinto isso. Porque na minha família tinha gente que desenhava, que tipo assim, fazia umas coisas, mas era sempre tipo um bico, ou é um hobby. Não era algo que era nada mais além disso, né? Então, é legal quando você tem essa perspectiva nova de tipo, não, pode ser algo mais, eu posso pegar isso e criar alguma coisa com isso e seguir com isso na minha vida, né? Exato. Hoje eu também vejo que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que o trabalho, ele é uma punição, né? Ele tem que ser algo que não te faz feliz ou não é prazeroso e tal. Também por uma visão escravocrata, né? Enfim, do trabalho. Mas... hoje eu vejo que não, a gente pode ter um trabalho que vai ser algo legal, que vai deixar a gente no final do dia pensando, nossa, eu fiz algo que eu gostei hoje, sabe? Tipo, isso para mim é um dos maiores ganhos, assim, da minha carreira e do meu trabalho. Tipo, terminar o dia e falar, que legal, eu criei coisas que eu gostei, sabe? É muito bom esse sentimento, né, velho? Você chegar assim e tal, falando, nossa, eu criei isso, não tô acreditando, cara. Exatamente. Cara, eu fiquei o dia desenhando. Tipo, gente, sabe? É o que eu faria se eu fosse criança, entendeu? Tipo, pra mim é a melhor coisa. E aqui, eu lembro que você começou a contar sobre suas referências, né? Desde antes de você descobrir o que era design, então você falou da MTV, por exemplo, e você tem um estilo de ilustração que é muito marcante, muito versátil, né? A gente vê que ele se adapta bem a mídias diferentes, né? A tipos de produtos diferentes, principalmente capas. E aí eu queria saber como que é o seu processo criativo para desenvolver capas de livro? Certo. Bem... eu acho que o processo criativo ele sempre se adapta um pouco a partir do projeto, porque eu sempre falo com as editoras, né? E elas me pedem orçamento, etc., cronograma, e não necessariamente elas me mandam um briefing, né? O briefing é aquele documento de síntese do projeto. Algumas me mandam um briefing, outras não. Então já começa a se diferenciar nessa parte. Assim, às vezes eu tenho uma reunião para a gente conversar e aí eu vou respondendo o briefing que eu mesmo monto com a editora, ou já vem
esse documento pronto, assim, né, com considerações do diretor de arte, do editor e do autor. Junto a esse processo de briefing, a gente também tem uma etapa que não tem com todos os capistas, que é eu peço o livro para ler, né? Eu ia perguntar isso, se li o livro. Exatamente, tipo, não é todo designer que lê o livro, não é todo capista que lê o livro também. O ilustrador normalmente lê, mas assim, não, porque nem sempre, né? Que nem o meme do Los Hermanos. Mas eu sempre leio o livro antes de fazer a capa, assim. Tem livros que eu não preciso ler tudo para decidir a capa, e tem livros que eu preciso ler tudo para decidir a capa, assim. Por uma série de fatores, né? A capa de livro, ela é um convite, né? É como se você estivesse sendo chamado para uma festa. E aí você tem que saber alguns parâmetros dessa festa para ver se você quer ir ou não. Então, por exemplo, eu tenho que saber o gênero do livro, eu tenho que saber o tom do livro, o jeito que o autor descreve os personagens, descreve as ações, se o autor ele é mais poético ou mais descritivo, se ele é mais direto. Isso tudo são características do texto que vão para a imagem, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a capa do Antônio Burgers, né, para o Sementes Malditas, eu li o texto e falei, gente, esse é um texto tão árido, de uma desgraça tão gigante, assim, no meio de uma distopia, com canibalismo e coisas tão doidas, assim, tipo de mídia, que tem que ser uma ilustração que ela tem ruídos, né? Ela não pode ser uma ilustração que remete a uma textura limpa, né? Ela tem que ter essa sujeira da areia, de uma parede mal acabada, né? De um mundo que está destroçando, assim. E aí foi também quando eu comecei a colocar alguns detalhes de linha que não estão, tipo, super finalizados. Tem algumas coisas nessa capa que remetem a uma certa podridão também, né? Da ilustração e das texturas do desenho, por exemplo. Isso já vem do texto, né? Eu só estou colocando na capa vários resquícios desse texto, assim. E por isso que ler o livro é uma parte fundamental do meu processo, porque a minha interpretação desse texto vai vir também de características que não são necessariamente as palavras que estão descrevendo per se o personagem, né? São das palavras que estão dando o tom do texto. Então, por exemplo, quando o Kafka começa o texto de Metamorfose, já 180 graus possível, né? Do tipo assim, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado num grotesco inseto. Caramba, isso já fala muito do jeito que ele escreve, né? Já tenho todo mundo apresentado nessa primeira frase. Uhum. E todo esse mundo apresentado nessa primeira fase já remete a um tipo de ilustração. E a um estilo de ilustração. Por isso também que eu vou oscilando nos estilos, porque o texto ele fala mais às vezes sobre um estilo do que sobre outro. Às vezes o estilo ele tem que ser algo que remete mais ao realismo, às vezes tem que ser um estilo de tudo deformado, às vezes é um estilo fofo, às vezes é um estilo mais para jovens adultos, por exemplo. Então, parte do processo é o texto me dizer como o desenho deve ser também, sabe? Não sei se ficou meio viagem demais o que eu falei. Não, ficou perfeito. Eu já ia perguntar mesmo quais seriam esses fatores, né, que você considera importantes na hora de sintetizar essas ideias para a capa, né? E aí eu acho que você estava explicando super bem, assim. Então, sim. Ótimo. Não, tipo, tem livros que é mais fácil você fazer uma capa que tem essas metáforas visuais, né? Porque, por exemplo, se você pegar um livro super poético, provavelmente você vai achar metáforas no texto que podem virar metáforas de desenho, né? Metáforas de ilustração. E esse é um tipo de escrita, né? E tem outras escritas que elas são assim, mais diretas no ponto, e não necessariamente se você vai conseguir uma metáfora para elas, né? Depende muito do estilo do escritor também. Por exemplo, a Ursula K. Le Guin. Na verdade, eu não sei se fala Caleguin ou Caleguin, mas é Ursula, né? É a grande escritora de ficção científica que a gente tem, assim. Eu já fiz 2 livros para ela, e a Ursula, ela trabalha conceitos muito
complicados mesmo, assim, dentro dos livros dela, porque os pais dela eram antropólogos, né? Então ela tem uma visão do mundo muito crítica e muito aprofundada nas ciências humanas. Daí, os livros dela são livros que eu consigo sintetizar numa metáfora visual, porque ela está sempre trabalhando essas metáforas, né? Uma das coisas que eu trabalhei na capa do Floresta é o Nome do Mundo, né? Que foi a mistura dos conceitos de colonialismo, o planeta como uma entidade, né, como Gaia, e também o conflito de civilizações, né? Isso são tudo coisas que a Úrsula está falando no livro, mas que são metáforas também para a gente pensar na construção do mundo, né? Do tipo, partes do todo, né? Na verdade, assim. Às vezes ela também trabalha muito com metonímias. E, por exemplo, só da gente pensar que o planeta é uma entidade viva, é uma Gaia, isso já é um desenho, né? Como esse desenho vai ser transferido por menores é outra coisa, mas a imagem de um planeta como um ser vivo já é uma ideia visual muito forte, assim. Eu estou dando a Úrsula de exemplo, mas, assim, tem o Antônio Burgos, que eu também fiz capas, a Camila Souza Vilada, do Parque das Irmãs Magníficas, esses todos são autores que dão esses insumos que são visualmente potentes também, né? Eles trabalham muito com a imagem, assim, no próprio texto. E aí são textos fáceis da gente colocar numa síntese visual, assim. Fáceis, assim, não que seja um processo rápido, né? Mas fácil do tipo, assim, no texto tem todo o material, os ingredientes para eu fazer o bolo da capa com essas metáforas, sabe? Tem outros que não, que às vezes realmente eles são mais descritivos, assim, que eles são mais diretos ao ponto, né? E aí, realmente, eu penso numa cena que sintetiza o coração do livro também, né? Isso acontece muito em capa. A gente lê um trecho e fala, meu Deus, tudo que o autor queria dizer tá nesse trecho. Eu tô pensando em como não falar um spoiler, né, de um livro. Ai, não, mas mas eu achei que é muito legal o que você falou, porque eu acho assim, eu gosto muito dessa pergunta de processo criativo e tudo, porque eu acho essa parte uma parte tão linda de ver as pessoas explicando, porque Sim. Eu acho que é algo assim, o trabalho, né, de pegar isso e é basicamente resolver um problema, né, ou resolver uma interpretação, como fazer isso, essa síntese. Eu acho isso tão legal de fazer e como cada pessoa desenvolve isso. Então é muito inspirador ver você falando sobre o seu processo também. É muito... Não, tipo, para mim, processo criativo é um tipo de magia. Mas magia não no sentido que é inacessível, mas é um tipo de processo que no final você fica, meu Deus, incrível, sabe? Tipo, eu tava lendo o livro do Terry Pratchett, que é o da Tiffany Dolorida. E ele tem uma frase nele que é assim, não deixava de ser magia porque você sabia como era feito. E para mim isso é sobre o processo criativo, né? Tipo, a gente entender o método, mergulhar nesse método e emergir do método e falar, caramba, incrível, isso foi mágico, sabe? Ai, demais. Eu adoro. Por isso que eu adoro tanto artbook também, de você ler como que foi feito, como foi pensado. Sim. E eu acho que isso ajuda tanto a gente no nosso próprio processo também, saber como outras pessoas pensam e pegar novas perspectivas, né? Acho que só adiciona, só... É plural, né? Acho que te deixa também com a mente mais aberta para ver possibilidades diferentes, assim. Nossa, muito... Não, tem... Você falou de artbooks, você vai ver o processo de Homem-Aranha no Spider-Verse e de, sei lá... Ai, qual o nome? Wolf Children? Pode ser também. Sim, do Cartoon Saloon, que é? Não, Wolf Children. Esse é o do... É um outro anime também. É o da mãe? Tem. Não, então, também tem o da mãe, que também de lobos, que eu esqueci o nome. Nossa, depois a gente acha que coloca na descrição qualquer coisa. Peraí, deixa eu ver. Porque
Wolfwalkers. É que também tem Wolf Children, de anime, que também é uma coisa totalmente diferente. Wolfwalkers. Isso. Porque se a gente compara esses três... né? Do Wolfwalkers tipo, se a gente pega esses... Eu vou usar também o Wolf Children, né? Que eu tava também dizendo. Se a gente pega os Homem-Aranha no Spider-Verse, Wolfwalkers, Wolf Children, eles são 3 obras incríveis, assim, temáticas totalmente diferentes e jeitos de fazer totalmente diferentes. Tipo, eu tô falando também porque eu tenho o artbook do Wolfwalkers do Homem-Aranha no Spider-Verse, né? E assim, como pode uma equipe ter trabalhado em coisas tão incríveis e ter partido de pontos tão diferentes, né? Parte do processo de Wolfwalkers foi eles irem no meio da floresta. Não. Como é a floresta que eles iam retratar, né? Porque tem muitos cenários dessa parte, né? Então eles tinham que saber como é que seria a floresta. E concomitante a visitar a floresta, eles estavam procurando relatos e lendas de metamorfos, né, pelo mundo. Então, tipo, na primeira página do Wolfwalkers, do artbook deles, fala sobre o Boto Cor-de-Rosa, que é um dos maiores metamorfos do Brasil, assim. Eu falei, caraca, pode crer, Boto Cor-de-Rosa. Boto Cor-de-Rosa é um dos maiores metamorfos do Brasil. Eu nunca tinha pensado nisso. E eles, tipo, também colocaram no processo e tal. E aí você vai ver do Homem-Aranha no Spider-Verse. Caraca, os cenários surgindo enquanto vão criando os desenhos no digital também, né? Que tem muita coisa do Spider-Verse que não dá nem pra descrever, né? Vai tudo se descobrindo no desenho e tal. Então, tipo, pra mim ainda continua nesse processo mágico de ver como cada um opera a própria magia também. Nossa, isso é muito doido, né? Tipo assim, né? Todo esse processo mesmo de você criar, às vezes, um negócio do zero e tal. Porque é aquelas coisas, né? A gente tem muitas referências, né? Busca muitas referências, não só na hora de criar, mas você efetivamente na hora de criar, né? Mas também você traz da sua bagagem cultural, né? Tipo, das coisas que você vivencia para criar aquele projeto. Então, é muito louco, né? Todo esse processo, assim, porque você vê que tem muito de você também para você solucionar um problema visual, né? Tipo, com de um cliente. Com certeza. Tipo, tem muito do repertório que a gente tem do nosso lar e de como a gente lida com os problemas também, né? Tipo, eu, por exemplo, faço uma coisa que, assim, os meus rascunhos, você vai entender o que eu tô propondo, mas eles têm um espaço em aberto para eu descobrir na finalização como é que vai ser. Então, por exemplo, eu, chutando aqui, né? Vou desenhar na capa uma garota com uma roupa estampada. Como vai ser exatamente a estampa? Não sei. Eu vou descobrir na finalização. E eu gosto de colocar essa descoberta durante o processo para justamente aprender com o processo. Tem muita coisa que eu vou fazer no desenho, eu falo, caraca, eu não sei se eu sei desenhar isso, como assim? Como eu vou fazer? Mas aí eu já sei que a Paula do futuro é confiável e ela vai me ajudar e ela vai processar esse problema muito melhor do que a Paula do presente está pensando que a Paula do futuro vai resolver. Então, tipo, tem esse buraco que eu gosto de preencher no meio da criação. Ai, que legal. E eu adoro o conceito do seu eu do futuro resolver para você. Eu uso ele muito também. Eu falo assim, não, o meu eu de amanhã, o meu eu daqui a um tempo, ele acha isso. Ela é confiável. Exatamente, tudo friamente calculado. Às vezes não tão bem calculado assim, mas tudo calculado, né? E aqui, falando dessas coisas, né, de deixar para resolver, né, pro eu do futuro, quanto geralmente é um prazo, assim, para fazer uma capa? Nossa, então, depende bastante, assim. Eu normalmente coloco uns 15 dias para apresentar 2 propostas de rascunho. E por que eu coloco esses 15 dias? Porque as minhas propostas de rascunho eu não mando um PDF. Desculpa, eu não mando só um JPEG, entendeu? Da imagem. Eu faço uma apresentação, eu escrevo a apresentação, eu coloco as referências de estilo, para onde eu quero chegar, eu coloco uma paleta preliminar e tal. Então, tem todo um processo de criar um mini mundo, né? No rascunho, assim. E eu sempre mando 2 rascunhos. Um
que é a minha interpretação do livro e outro que é uma sugestão da editora. Eu faço isso também porque normalmente a editora quer ver o que eles têm em mente, mas eles são pessoas do texto, né? Não necessariamente é a melhor resposta também, né? Tipo, para fazer uma capa, né? Mas eu sempre gosto de mandar essas duas para eles verem no rascunho como fica, né? E, assim, normalmente o meu rascunho é em linhas preto e branco. Mas, dependendo da editora, eu já mando com alguma sugestão de cores, assim, tipo, eu mando um rascunho um pouco mais avançado, que não vai me tomar muito tempo para fazer também, é tipo uma coisa bem rápida, mas tem editores que conseguem olhar um rascunho em linhas e falar, ok, isso vai ser refinado e pintado, e tem outros que olham o rascunho em linhas e falam, putz, não entendi nada, pode botar cor? E aí, tipo, depende um pouco de com quem eu tô trabalhando nesse processo, né? Para esse prazo de rascunho, normalmente 15 dias, assim. E aí, para finalização, eu boto uns 10 dias. Assim, num total, um mês, 25 dias corridos. Mas, às vezes, assim, tem livros que eu faço totalmente no susto, porque são livros que eu quero muito fazer e o prazo não tá muito bom. E, às vezes, dá para fazer, sei lá, em 2 semanas uma capa, mas isso eu só faço com editoras que eu já trabalhei, eu já sei como é o processo e como eu posso ousar dentro desse processo, sabe? Do tipo, a Record. Eu já tinha feito a capa do Estranho Caso do Cachorro Morto, e aí elas falaram, você quer fazer a capa da Rai Tavares? Eu falei, caraca, quero! Aí a gente fez a reunião e falou, Paulo, só o prazo que tá muito ruim, a gente tem 7 dias para mostrar o rascunho e tal, ou mais avançado que você puder. Eu falei, não, gente, vamos conseguir. E aí, eu sabia que com elas eu podia já mostrar uma capa finalizada, sabe? Que já estava super dentro, assim, do que a gente tinha falado. Eu fechei super bem o briefing e eu sabia o estilo que elas também já estavam querendo para esse livro, então foi possível fazer em menos tempo. Mas normalmente uns 25 dias, assim, no meu tipo de processo. Legal. E é bom, né, ter esses clientes que já têm essa confiança mútua, né, também, que aí facilita, né, o processo bem. Mas que legal. Exatamente. Porque é que nem amigo, né? A gente fala parecido e fala das mesmas coisas parecidas. Então, tem cliente que eu já sei que... às vezes só não mando finalizado porque vai que, né? Mas a gente já tá tão juntos que não tem um espaço para ter erro no sentido de eu não entendi o que você queria, ou a gente não se entendeu no meio do processo, sabe? Tá em sintonia, né? Exatamente. Paulo, eu queria comentar uma coisa também que você falou, que é durante o processo de enviar os rascunhos, né, que você manda um PDF e tal, tipo assim, não só uma imagem, um JPEG e tal, mas aí você constrói o seu raciocínio, né, tipo, mostrando o rascunho, como que você chegou naquela ideia e tal. Eu achei isso muito legal, muito importante, porque acho que pouca gente faz isso, real, assim, então achei muito legal, eu queria comentar. Eu não isso faço. Porque... eu acho que eu nunca fiz. Vou começar. Gente, isso facilita tanto, assim, porque é uma coisa que eu aprendi com o design, né? Que toda vez que você mostra uma identidade visual, você não pode só mostrar o logo. Porque, tipo, uma imagem pode falar 1 trilhão de coisas e, às vezes, as pessoas não vão estar ligadas nessas 1 trilhão de coisas, sabe? E é algo muito comum que a gente faz para identidade visual, mostrar uma apresentação, defender o projeto e tal. E aí eu vi que, cara, as pessoas não fazem isso para ilustração nem capa de livro, é do tipo assim, mandar o JPEG e falar, acredita, confia, está bonito. E sim, vai estar bonito, né? Mas, tipo, a gente sabe que para aprovação, as pessoas não se contentam com estar bonito. Tem que ter um milhão de fatores que tem que estar lá dentro, né? Então, eu sempre mando as apresentações de qualquer projeto que eu faço, assim, tipo de design, de ilustração, storyboard, todos, assim. Porque aí eu consigo explicar o que eu tô pretendendo com os desenhos, né? Do tipo assim,
Às vezes, as pessoas vão olhar para o desenho que eu fiz e vão achar bonito, beleza. Mas elas não vão entender tudo que eu estou colocando de conceito lá dentro, que é exatamente o caminho que eu fiz para chegar naquela porta, né? Pegando também uma capa que eu fiz, do George Orwell. Eu fiz as capas de 1984 e Revolução dos Bichos. Para essas capas, eu tive conceitos diferentes, né? Tipo, elas não falam sobre a mesma coisa, mas eu não podia só mostrar o desenho. Eu tinha que mostrar que, por exemplo, a Revolução dos Bichos era uma explosão. Ela tinha que ter um pouco de caos dentro dela, né? Porque é uma revolução, né? Tipo, 1 milhão de coisas acontecem e tudo muda naquela fazenda para a vida daqueles bichos. E aí, essa foi, por exemplo, acho que a palavra conceito que eu usei para a Revolução dos Bichos, que era explosão, assim, sabe? Eu sempre tenho uma palavra conceito também para o projeto. E para 1984 era outra parada, assim, porque era justamente a individualidade controlada pelo Estado, né? Também tinha, acho que a palavra-chave não foi bem autoritarismo, mas acho que foi controle, né? Porque também tem muita questão da vigilância, né? 1984. E aí, tudo isso tem que estar explicado porque, óbvio, os editores, eles sabem do que é o livro, né? Eles leram o livro, estão trabalhando o livro. Mas eles têm que saber se o conceito que eu criei para aquela capa está dentro do que eles imaginam para aquela edição. Porque a edição depende muito da visão do editor sobre qual vai ser o público e qual vai ser o alvo, né, daquele impresso, né? Por exemplo, em 1984 mesmo, né, o George Orwell, que saiu no domínio público em 2021. Você vai ver 1 milhão de capas dele, todas capas maneiras, assim. Não tem uma capa de 1984 dessas novas que eu acho ruim, assim. Eu acho todas elas boas, real, assim. Boas pra cima, né? Mas são capas que vão pegar públicos totalmente diferentes, assim. Tem as capas que são para young adult, as capas que são para adulto, as capas que são, tipo, para teóricos, sabe? Tipo, são públicos totalmente diferentes e isso já se mostra na capa, né? Tipo, como eu falei, a capa é uma enunciação, né? Você tá falando o que você pretende, mas você não tá mostrando todo o jogo também, né? Então, você já tem que pegar esse público-alvo nessa primeira imagem. E nessa primeira imagem já tem que estar explicitado, por exemplo, quem vai ser a pessoa que você está querendo atingir. Não, com certeza. Eu sou uma das que amo ir em livraria, ver livro, ver capa. Assim, nem sei sobre o que é a história, mas ver as capas e ler as sinopses, porque isso me instiga muito a comprar um livro também, sabe? O que você está querendo me dizer com isso? O que é isso? E, nossa, e dá uma dó quando eu vejo, porque, por exemplo, eu gosto também de ler uns romances históricos, e tem umas capas que não fazem jus a nada. Sim! Alguns, e você fica assim, nem tem como indicar às vezes, porque a pessoa não vai ser convencida só se você falar muito, né? É um esforço a mais, né? E eu acho que... Mas eu compro livro por capa bonita, gente, não tem como, porque é muito legal e é gostoso. Eu acho que a leitura já é uma coisa por si só. Quando você entra num conjunto do objeto, né? Acho que de ter a capa de um jeito que te instiga, vira uma outra experiência, assim, de ler o livro também. Exato. Tipo, tem aquele livro, não julgue um livro, aquele ditado, na real, né? Não julgue um livro pela capa e tal, mas isso é extremamente... mentira, né? A gente tem que julgar as coisas pela capa. Que apresenta, né? Exatamente, julgar as coisas pela primeira impressão e pela estética também, né? Tipo, não gostar de algo porque você ou achou feio, ou não curtiu, ou achou brega, etc. Isso também é um sentimento legítimo, né? Tipo, não é como se você fosse, não, é superficial. Cara, como assim? A imagem já tá falando tanta coisa, né? Do tipo... Por exemplo, que nem quando a gente, sei lá, gosta de uma pessoa, né? Se atrai por alguém. O jeito que a pessoa se apresenta, o jeito que ela fala, mais do que o que ela tá falando, assim, às vezes, é o que atrai a gente também, né? Do tipo... Tem um monte de teóricos que eu estudo que eles falam coisas incríveis, mas eu odeio o jeito que eles falam.
por exemplo. Aí eu vou ler a Bell Hooks, que ela fala coisas incríveis, de um jeito que é super acessível e super humano. Caraca, eu vou gostar ainda mais dela, entendeu? Então, tipo, não tem como a gente separar algumas coisas, né? E porque elas, sinceramente, não são para separar mesmo, né? Elas vêm num pacote inteiro mesmo. Não tem como. É um todo mesmo. E tem o ditado também, né? A primeira impressão é que fica. Então, como que você fica nas coisas, né? Aí você fica assim, qual ditado eu vou ouvir? Exato. Não, e também, por exemplo, quando é uma capa de livro, tem um quesito de mistério, né? O Chip Kidd, que é um dos maiores capistas dos Estados Unidos, ele fala que toda boa capa é nota 8 em mistério, assim, porque ela não entrega muito, ela te deixa curioso o suficiente para você ir atrás de percorrer a solução desse mistério que está na capa. E se a capa é misteriosa demais, não adianta. Se a capa é tipo nota 10 de mistério, você não quer saber mais nada, porque você não entendeu nada. Então você tem que ter essa questão do, caramba, o que é isso? Eu quero entender. Né? Tipo, eu quero ir a fundo nessa história, né? Com certeza. E aqui, Paula, como é que você avalia o mercado brasileiro, assim, de ilustração de capa de livro? Eu acho que a gente tem ótimos profissionais de capa de livro, ilustradores fazendo capas, assim, a gente sempre teve bons ilustradores e bons escritores, mas teve uma fase que eu, pessoalmente, não curto o design gráfico brasileiro, que é a fase dos anos... Comecinho dos anos 2000, assim, acho que tem umas coisas que não é muito da minha cara, assim, sabe? E porque eu tenho problemas com esquemorfismo, por exemplo, tem algumas tendências de design gráfico que eu não curto mesmo. Mas hoje, assim, para além de gostos pessoais, acho que a gente tem muita gente que tem muita qualidade de trabalho e tem um trabalho muito fresco, sabe? Tipo, consegue fazer coisas muito contemporâneas e muito de hoje, assim. Então, eu considero um mercado que ele está sofrendo um grande boom, assim, em questão de qualidade de trabalho. Porém, assim, eu acho que a gente tem ótimas pessoas nesse mercado, mas ainda não tem o dinheiro que deveria estar sendo pago para essas pessoas, assim. Tipo, se a gente vai comparar com o mercado americano, que tem muito mais dinheiro envolvido e tal. Mas eu, pessoalmente, acho que aqui no Brasil a gente tem uma média de capas muito melhores do que... Europa, certeza. E a maior parte dos Estados Unidos também. A gente tem uma qualidade gráfica muito boa para o mercado editorial, assim. Eu amo as capas brasileiras, gente. Às vezes as versões e tudo. Eu tenho uma birra também de capa, é quando sai filme e aí eles mudam a capa do livro para só uma foto do pôster. Eu tenho uma birra tão grande disso. Nossa, e aí você nunca mais acha outra capa do livro, se você for tentar comprar naquela época que sai o filme. Ai, sim. É horrível. Não, e do tipo assim, eu tenho uma aula só para falar as diferenças entre cartaz e capa de livro, que não é a mesma coisa. Tipo, então, por que as pessoas colocam, né? E, de novo, assim, tem capa de livro com fotos do filme que foi pensado para ser capa, entendeu? Do tipo assim, tem versões do Reparação, do Ian McEwan, acho que é McEwan, Ian McEwan, que saiu na época do filme, né, de Desejo de Reparação, e aí refizeram a capa de reparação com frames do filme, não com cartaz. Cara, essas capas são lindas, elas são lindas, mas porque são, digamos assim, fotografias que viraram capa de livro, né? E são pensadas para serem capa de livro, não, tipo, simplesmente um cartaz de cabeças voadoras que virou capa de livro. Eu acho que eu não sei por que isso, não sei se é falta também de investimento ou de interesse e tal, porque cada peça de design, ela tem um propósito, sabe, para cada tipo de produto, então não tem como você usar a mesma coisa que, igual você falou, do cartaz com uma capa de livro, porque, tipo, as intenções por trás do trabalho são totalmente diferentes, mas, né, infelizmente a gente vê muito acontecer no mercado, eu acho que também é uma questão de, sei lá, grana ou, sei lá, falta de interesse, também, falta de conhecimento, sabe, associar. Então, assim, o que conceitualmente eu acho muito errado. Pois é. É porque os estúdios
às vezes eles tentam... Assim, tem toda uma burocracia só com os estúdios de cinema, né? Para fazer os cartazes, etc. e tal, que a gente viu até nas tretas que teve com a recepção do cartaz do Homem-Aranha recente. Sim. Ai, qual o nome desse Homem-Aranha? Eu ia falar Homem-Aranha do Multiverso. No Way Home, sem volta para casa? Sem volta para casa, exatamente. E realmente tem muita burocracia no processo que atrapalha o processo criativo, né? Tipo, quem aprova não sabe nada de arte, por exemplo, né? Exatamente. Mas também tem uma questão de simplesmente querer integrar os públicos, né? É do tipo assim, quem viu o filme vai querer ler o livro. Sim. Assim, às vezes sim, mas não necessariamente, né? E tipo, vão ser coisas totalmente diferentes. Então, para mim também é um problema porque às vezes você tá mentindo, né? pro leitor, né? Sim. Cara, tem filme que não tem nada a ver com o livro, cara. Mudaram coisas que são totalmente, assim... Não tem como, sabe? Não, tem até... Eu vi uma pequena polêmica por causa do Bridgerton, porque a série é diversa, os livros não são. E aí colocaram foto da capa da série diversa. Aí você fica assim, isso é uma mentira, porque os livros não têm esses personagens. Sim. Aí você fica assim, não faz sentido isso acontecer, principalmente numa história assim, que você está tentando corrigir uma certa questão que tem no livro, né? E... aí também acaba sendo meio mentiroso mesmo, né? Do tipo... Sem contar que, assim, as capas de Bridgerton, pelo menos as que eu baixei, né? Assim, que tem no e-book, elas têm a ver com a proposta, né? Então, assim, não tinha também o motivo funcional de mudar. Eles devem realmente só ter mudado porque eles queriam pegar esse público da pegar série. O hype, né? Exato. E, de novo, né? Eu acho que se você viu a série, você vai querer ler o livro, né? Ou se você ver a série e não quiser ler de nenhum, aí não adianta mudar a capa também, né? Não vai ser a capa que vai fazer o cara querer ler, né? Também, né? Enfim. Exatamente. Aqui, e você estava falando também de valores e tal do mercado, né? Comentou que tem muitos profissionais bons, né, no mercado, mas parece que, tipo, não tem muita grana aí para bancar esses profissionais. Não que não tenham, as pessoas não pagam pelos, né? Enfim, tem toda essa questão. Você poderia falar um pouco sobre os valores de mercado para capas de livro, assim, qual que é a média, se existe uma média entre as editoras? Não existe um preço fechado para capa de livro, porque que nem todo orçamento tem 1 milhão de fatores que levam uma coisa a ter o preço dela, né? Então, do tipo assim, os preços de livro variam por causa do tamanho da editora, por causa do livro que a editora está fazendo a capa, por causa do tipo de edição que estão fazendo do livro. Então, por exemplo, assim, livros capa dura tendem a ter mais dinheiro de investimento do que livros brochura, né? Ou tem livros que eu já fiz que tinham mais dinheiro porque eles eram de autores best-sellers, né? Então, assim, eu vou passar uma média só para as pessoas terem mais ou menos ideia, assim, mas, de novo, o preço de uma editora grande não vai ser o preço de uma editora pequena, né? Mas eu diria que, assim, editoras que têm um tamanho considerável, tipo, de médio porte a grande porte, elas costumam pagar pelo menos R$2.000 de capa de livro, assim. Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas vai ser nessa faixa, entre R$1.800, R$2.000 e tal. Por que eu também falo esse disclaimer, né? Porque, por exemplo, quando um autor independente vem te pedir uma capa de livro, você dificilmente vai conseguir cobrar esse preço. Porque é um autor independente, né? Ele não tem editora, não vai ter uma empresa arcando pelos custos, vai ser uma pessoa física, então não vai ser esse preço. Mas toda editora que é profissional mesmo vai cobrar um valor parecido com R$2.000. Tem editoras maiores que pagam R$3.600, às vezes até mesmo R$4.000, R$5.000, assim, para uma capa.
É um pouco mais difícil porque as editoras têm que ser maiores, mas é possível também. Ai, mas é muito bom saber, né? Acho que tem um norte até para você se guiar mesmo, porque às vezes você fica sem nenhuma ideia e você cobra um orçamento completamente errado e depois vira, né, uma bola de neve que aí você não sabe mais como lidar. E eu tenho uma dúvida sobre isso. Tem alguma diferenciação em orçamento se for só para e-book e não é uma coisa que vai ser impressa? Eu não diferencio, porque para mim vai dar trabalho igual, e porque e-book às vezes tem até mais projeção do que livro impresso, né? Então, para mim não tem diferença, assim. Teve muito tempo no mercado uma visão de que e-book era algo menor, né? Do que livros impressos. Eu sou totalmente contra essa versão, assim. Para mim o e-book é um outro formato, assim. E eu também sou contra o e-book tentar simular o livro impresso. Para mim é outro meio, não tem como, sabe? É uma das coisas até que eu estudei no meu mestrado, né? Que são publicações híbridas, publicações impressas e digitais. E para mim não faz sentido eu cobrar menos por um e-book, assim. Até porque quando você faz uma capa, já é para o e-book e para a versão impressa. Sabe? Tipo, pouquíssimas editoras vão fazer só impresso. Tem algumas editoras que elas são só digitais, que realmente só vai ter a versão digital. Mas toda editora caminha e tem um plano de negócios para também ter livros impressos, sabe? Então, assim, você vai acabar fazendo para os dois. Não tem como. O mundo é híbrido nesse sentido. Não, é bom saber, porque eu acho que foi isso também. Quando começou a surgir e-book, né? Que a gente que é da época que a internet surgiu ainda, né? Aí eu acho que tinha realmente muito essa ideia. E às vezes vinham pessoas falando, não, mas é só um e-book, é só alguma coisa. E aí você ficava assim, não, mas peraí, daí eu acho que você falou certo, gente. Você vai ter o mesmo trabalho, é o mesmo valor, independente. Eu acho isso legal, porque eu acho que até na minha cabeça, às vezes, tinha ainda essa concepção, porque a pessoa vem e você fica assim, mas eu não sei, né? Quando você não conhece muito sobre, né, o processo e editor e como que o mercado funciona, você fica nessa dúvida, né? Sim. Não, mas é porque também, até hoje, o e-book ele ainda não foi entendido. É porque demora, né? Quando a gente fala do livro mudar de formato, né? Cara, vai ser aí uns décadas para as pessoas entenderem que não é para mimetizar o livro impresso, não é algo menor que o livro impresso, não é uma versão barata do livro impresso, até porque para fazer um e-book você gasta quase que o mesmo dinheiro. Você só não vai ter os gastos de impressão, mas vai ter os gastos do diagramador em HTML, do ilustrador, do capista, do tradutor, tipo assim, a equipe de profissionais envolvida é muito parecida. Então, o e-book vai ser um pouco mais barato só, mas não vai ser, tipo, preço zerado, sabe? Porque não tem como. Teve muito investimento lá também. Com certeza. E agora, mudando um pouquinho de assunto para dar mais dicas para as pessoas, eu queria saber que dica de portfólio você daria para alguém, né, que quer trabalhar com ilustrador ou designer de capa de livro. A primeira dica que eu dou é tenha capas de livro no portfólio. Tipo, porque as pessoas não te chamam para fazer coisas que você pode fazer. As pessoas te chamam para fazer trabalhos que você já está fazendo, né? E aí, tipo, ai, Paula, mas como é que eu vou fazer meu portfólio de capa de livro se eu não tenho editora? Se eu nunca fiz uma capa de livro? Cara, projetos de faculdade com capa de livro, projetos autorais com capa de livro, assim, tem que ter, sei lá, 2 capas para as pessoas olharem e falarem, não, essa pessoa consegue fazer capa de livro. Eu tenho alguns clientes que olham o meu trabalho e realmente pensam assim, caraca, que irado seria se a Paula fizesse um muro. Mas, assim, é muito difícil que uma empresa ou um cliente, uma pessoa tenha esse pulo do gato, sabe? Normalmente, o que você mostra é o que você vai ser chamado para fazer. Então, você tem que ter a capa de livro no portfólio. Não precisa ser uma capa de livro real e tal, é só você mostrar que tem as capacidades para fazer uma capa de livro, né? Tipo, eu sempre digo para colocar uma capa de livro só à frente e uma aberta, assim, que já vai estar de bom tamanho para você
mostrar os seus trabalhos e suas competências enquanto capista, assim. Que é isso, né? Também tem vários estilos de capa de livro, né? Eu, por exemplo, já decidi que para mim não vale a pena fazer capa com foto. Eu acho muito mais legal fazer ilustração. Então, tipo, as pessoas já não pedem para mim capa com foto, por exemplo. Já sabem que eu não curto fazer e que para mim vale a pena pedir capa ilustrada, por exemplo. Gosto assim, dicas, papo reto aqui. Sim, mas sim. É isso mesmo. Tipo assim, eu acho que existe essa falsa, não sei, sensação de tipo, pô, mas eu sou ilustrador e tal, tenho lá meu portfólio, mas, velho, as pessoas, o mercado, os clientes, eles só vão te contratar se eles veem que você realmente tem aquilo ali, por mais que você tenha potencial para fazer, né? Exato. Tipo, mas ele precisa ver que você tem. Então, isso não só para capa, mas acho que para qualquer tipo de coisa, às vezes até tema, sabe? Não, o cliente está procurando alguma coisa que tem a ver com natureza. Se você não tem nada de natureza no seu portfólio, ela não vai te chamar, por mais que você saiba desenhar isso, sabe? Mas, tipo assim, é muito literal mesmo, tipo, essa procura. Então, Exato. Isso é bem real, assim. Sim, exato. É porque também, né, a não ser que seja realmente alguém que já te conhece muito, aí vai apostar em você, mas é meio que uma aposta, né? Para mim é como se fosse um pitch, né? É tipo aquela reunião de 5 minutos que tu vende teu peixe, só que sem mostrar nada. Então, tipo, é meio que assim, confia aí, confia. E até pensando, tem diretor de arte que tem que justificar também escolher o ilustrador. Então ele precisa dessas peças para poder justificar te chamar. Porque eles vão fazer, sei lá, um negócio de fundo do mar. Não, essa pessoa nunca fez um peixe. Não, mas aqui ela tem um leão. Mas um leão não é um peixe. Então, assim... Sim. E, tipo, até pode ter alguém que fala, não, mas esse leão aqui tá irado, certeza que ela vai desenhar o peixe. Mas não, assim, cara, sei lá, 20% dos diretores de arte vão falar isso, né? Eles realmente procuram coisas parecidas no portfólio para chamar você para fazer, né? Tem muito ilustrador também que fala, não, mas eu quero trabalhar com... Vou chutar aqui, tá? Ilustração de bicho, né? Pô, mas o seu portfólio só tem ilustração de cenário. Ela fala, pois é, eu não gosto. Eu falei, ué, mas se você não gosta e não é o que você quer fazer, então nem bota. Essa é a real, sabe? Tipo, tem que botar só o que você quer ser chamado para fazer mesmo. Não, com certeza. E eu acho que isso também é muito importante, porque eu acho que casa também com o que a gente falou quando você falou de como que se apresenta seu projeto. Porque eu já tive pessoas que, assim, elas não realmente conseguem visualizar, e isso é uma coisa delas mesmo, elas não visualizam o projeto se você não explicar ou se não tiver o exemplo exato. É só para reforçar isso mesmo, porque é uma coisa mesmo. Eu já tive uma ilustração que voltou, um rascunho, porque... um ângulo aqui do focinho do cavalo não é assim, e a editora falou que tem que ser mais assim, mas era ilustração infantil, mas tudo bem, eu corrijo, porque a pessoa tem uma versão dela na cabeça dela, porque às vezes no rascunho ela não entende que aquilo também é só um rascunho, ou que vai ser corrigido, ou que, não, para ela tem que ter essa coisa que às vezes para você não faz tanto sentido, mas aí é que vai conversando, né? E quando você vai tendo esse maior contato com o cliente, que vai abrindo mais porta para você conseguir até se expressar no seu estilo de um jeito mais livre também, né? Eu acho que tem essas etapas assim também. Não sei se eu fui confusa, eu acho que eu tô meio... É isso mesmo. Sem comentários, é isso, ponto. Ponto. Eu já viajei aqui, foi, pronto. E aqui, Paula, quais são suas metas, assim, projetos para o futuro? Tem livro para ser lançado? O que você está fazendo? Conta aí. Nossa. Tem que puder, né? Lógico. A gente fica de olho nesse curso que eu ainda não consegui fazer de capa. Isso aí tem super interesse, inclusive. O de capa de livro? Né? Sim. Ou é outro? Nossa, não, então. Eu tô planejando fazer outros cursos, além desse, tipo, novos temas, né? Só que é difícil, eu posso falar sobre qualquer coisa, então... muitos assuntos para escolher, né? Mas, e provavelmente vai rolar outras turmas com a Platô de capa de livro e até outros assuntos também, né? O pessoal da Platô é muito massa. Também vou montar aulões com a Brava, né? Eu tô pensando em fazer um aulão sobre algum conteúdo de história do design e de Gestalt, assim. Que legal.
projetos que eu estou fazendo. Cara, não sei quais eu posso falar, porque eu estou fazendo meu primeiro livro ilustrado. Não, só Deus sabe quando ele vai sair, né? É um processo totalmente diferente das outras coisas que eu já fiz. Tô fazendo stickers para uma marca internacional também, tô curtindo bastante. Tô fazendo uma zine. Eu sempre tô fazendo coisas legais, sempre tô me divertindo fazendo as coisas. Só de olhar seu portfólio, tem tudo tão legal assim, a gente fica, nossa! Até falar, né? A gente focou aqui mais um pouco em capa de livro, mas depois vocês vão lá ver o portfólio da Paula, que tem muitas coisas muito legais, muito variadas. Sim. Eu amo como você usa cor. Nossa Senhora, eu amo. Sim, eu amo também. Nossa, a cor é muito legal. Aí fala. Não, desculpa. Se cortei aí. Não, na verdade, o que eu ia falar é que enquanto você estava explicando sobre o processo criativo e você estava dando exemplo de capas, né, e tal, eu estava aqui só olhando, assim, qual capa ela tá falando? Que legal e tal, porque você vai ouvindo e vai vendo, tipo, o seu trabalho que você está fazendo. Então, tipo assim, na verdade, pode até editar esse comentário e colocar lá no início, que aí para as pessoas, né, ouvirem o episódio olhando suas capas, seu trabalho, né, abrir o portfólio ali para ver, porque é muito legal mesmo você visualizar o que você está explicando, né, durante o seu processo. Sim, nossa. Não, e tipo, realmente quando as pessoas já gostam quando eu mostro a capa, né? E quando eu explico tudo que tá por trás, as pessoas falam, caraca, cara, pode crer, porque tudo tá dito lá realmente, né? Tipo, realmente para mim é uma magia muito impressionante, muito impressionante. Vocês também perguntaram de metas, né? Caraca. Não, então, eu tenho grandes sonhos para mim, assim, grandes ambições. Tipo, eu já tô fazendo muita coisa lá para fora, mas eu quero realmente que vire algo muito internacional a minha carreira, né? Então, eu tô vendo como projetar isso lá para fora, fazer basicamente também, né, capa de livro lá para fora e tal. Eu acho que, tem que mostrar pra galera dos Estados Unidos que, eles estão dando bobeira, entendeu? Só que aí eu tô num processo também de reposicionamento, aquelas coisas de design gráfico também, né? Do tipo, eu fiz uma nova foto de perfil, também tô vendo como vão ficar as minhas redes, essas coisas todas, porque eu tô sempre pensando em como posso aproveitar os meus sonhos e fazer os sonhos acontecerem, né? Para mim, sonhar tem um papel muito importante, assim, na nossa vida, né? Que nem o Mano Brown fala, né? Quem não sonha tá morto, assim. Então, tipo, agora que, assim, 2022, a gente ainda tá com os percalços da pandemia, né? Tipo, tem alguns lugares que estão com lockdown, ainda mais na Ásia, né? Alguns lugares da China e tal. Uhum. Mas, 2023, 2024, não vou parar em casa. Carmen Sandiego de ilustração, assim, sabe? Tipo, aproveitar ao máximo, porque eu também vejo como a ilustração, ela precisa de fontes do mundo real para ser alimentada. Então, tipo, eu quero muito também passar um tempo trabalhando num lugar, tipo, que eu não... Sei lá, vou chutar até, eu nem escolhi, né? Mas sei lá, vou pra Indonésia, ficar um mês trabalhando de lá, sabe? Sei lá, eu tô pensando nessas coisas também para mim, assim. Ai, que legal! Como muito aproveitar doido. A minha vida, sim, aproveitar a minha vida alimentando esses desenhos, né? Essas novas perspectivas também. Isso é muito legal. Eu acho que tem muito disso mesmo, né? A gente pensa que é só estudar e desenhar e ficar desenhando, mas não, é também viver a vida e viajar e conhecer outras coisas. Isso tudo alimenta a gente, né? Pra gente poder criar. Exato. Tipo, antes da pandemia eu fui pro México. Caraca! No mesmo ano eu fui pro México e pro Peru. Caraca, mudou a minha vida, sabe? Tipo, o jeito que eles fazem tudo lá, os desenhos de lá, pelo amor de Deus. Cara, é muito, muito maneiro, assim. Tipo, por exemplo, o conceito que eu apliquei na capa do Floresce o Nome do Mundo, né? A Gaia como serviço, nada mais é que a Pachamama dos povos andinos, né? Ai, que legal. Eu não conhecia até ir pro Peru, né? Aquelas também, né? Tipo, eu conheci lá. Mas achei muito foda o conceito de Pachamama e tal. E, tipo, é uma das coisas que depois eu estudei nos livros do Ayrton Krenak, né? Que ele fala que a Pachamama, ela alimenta o mundo com o leite dela e tal. Também tem essa questão da entidade feminina
ser uma entidade de fornecimento de não só alimento assim físico, né, tipo, mas também de um local prolífico e saudável, né? É tudo, tipo, só um dos exemplos que o Peru me mudou, assim, né? Só essa ideia da Pachamama, sabe? Ai, que legal. E Paula, para finalizar, a gente sempre deixa um espaço aqui para você falar sobre algo que a gente possa ter acabado não conversando aqui, que você acha interessante o pessoal saber ou se atentar. Vou fazer merchan, a gente já falou muito aí, indicação de curso, vídeo. Fica à vontade, é um espaço seu mesmo para você falar algo que você acha que é necessário para o pessoal. Cara, algo que eu acho que é necessário. Meu Deus do céu. Pode ser até ler um livro, indicar uma série. Não se sinta pressionado. Pode indicar um dorama, eu adoro um dorama. Não. Dorama altas emoções. RuPaul também. RuPaul novo eu tenho que ver ainda, eu tô doida pra ver. Nossa, também. Eu já estou maluca com isso. Caraca, uma indicação. Eu tô lendo um livro, mas assim, é só pra quem aguenta o tranco, hein? Que eu agora tô na fase de terror por mulheres da América Latina, né? Legal. E aí eu li Rinha de Galo, que é incrível, mas assim, dá medo. Então tem que ver se vocês vão gostar por ser terror, mas eu tô lendo um livro muito bom chamado Mandíbula, da Mônica Ojeda, que também é nessa pegada de terror, mas assim, terror com cultura pop, psicanálise. Cara, é um livro incrível que eu tô lendo e tá me fazendo muito bem, assim, tipo... E comecei ontem também a ler A Maldição de Excalibur, que é o terceiro livro de uma trilogia de uma escritora que está reinventando a Távola Redonda a partir da narrativa da Guinevere, né, das mulheres. Que legal! Que legal, velho! Nossa, não! Esse livro, elas bordam magia. É muito foda. Nossa, eu anotei todos. Eu amo essa. Eu não sou do terror, gente. Eu sou muito medrosa, é impressionante. Mas essa aí já me interessou. Essa é muito legal, gente, porque é uma proposta de você pensar em como essas mulheres foram negligenciadas nas histórias e nos mitos, né? E como, na verdade, tipo, elas estavam sempre também dentro das grandes histórias, né? Só que agora pela perspectiva delas. Tá? Então, tem muitas coisas dessa trilogia que misturam, por exemplo, a história das mulheres, né? Como isso do bordado, do artesanato, com magia, fantasia, questões políticas também. E, tipo, todos eles têm 16 anos, né? Então, também young adult, né? Tipo, é muito bom, é muito bom. São duas leituras que eu tive que eu falei assim, caraca, incrível. E, por último, eu diria que, assim, se alguém que está ouvindo quiser me mandar mensagem, quiser falar comigo, eu sou super solícita, eu sempre respondo. Pode mandar mensagem no Instagram, e-mail, essas coisas todas, que eu acredito muito que a comunidade artística ela funciona melhor quando a gente é legal um com o outro e se une também. Então, podem mandar mensagem, podem comentar de livros, de séries, pedir ajuda em orçamento, essas coisas todas, que a gente está aqui para isso. No mais, obrigada pelo convite do podcast, eu amei. Obrigada a você. Amei, foi muito maneiro. Tudo para mim, posso falar sobre mais 1 milhão de temas se vocês quiserem. Oba, vamos ver. Uma coisa que eu também posso indicar, que, assim, além do curso de capas de livro que eu faço na Platô, que depois que eu lembrei, foi ver os cursos da Brava, que é um local de cursos e aprendizado focado em mulheres e pessoas trans, que só tem temas incríveis, assim, tipo, eu já fiz curso lá desde, sei lá, ficção científica anticapitalista, a história da vilania conforme mulheres, sabe? Assim, uma coisa muito doida. E lá tem vários cursos muito legais. Eu sou uma das professoras de lá, que normalmente eu dou aula de desenho, de design. E agora eu também estou participando como curadoria dos cursos de design e ilustração.
Então, eu queria indicar 2 cursos, que é o da Júlia Fagundes, que o nome é Eu Preciso Me Vestir de Preto para Ser Designer Gráfico, que fala só sobre como o design ele pode ser muito maior e muito menos colonizado do que a gente aprende na faculdade. E também o curso de como fazer zines da Paola, do Papoulas Douradas, que esses 2 cursos vão ser tudo também. E também tem os meus outros cursos que são de lettering e desenho de mulheres, por enquanto, que na Brava eu vou fazer aqui uns outros cursos também, os outros aulões. Legal. E aí, assim, mas tipo, todas as aulas da Brava são muito maneiras, gente, sério. Tem curso de muita coisa legal, então eu indico a Brava no geral, para todo mundo. Ai, que legal. E aí está! Iba. Vamos deixar os links também aqui embaixo para quem quiser ver, aí fica tudo certinho. Isso aí. Ai, Paula, muito obrigada, viu, por ter aceitado o convite. A gente adorou o papo, foi ótimo mesmo. Foi tipo uma aula, assim. Nossa, eu Muito amei, legal. amei. Podem me chamar que eu sempre vou participar de tudo. É isso. Bom, gente, acho que ficamos por aqui. Obrigada a todo mundo, então, que nos acompanhou nesse papo incrível aí até agora. Se vocês quiserem conversar com a gente, mandar alguma dúvida ou sugestão de convidadas, manda um direct no nosso Instagram, o @arte.donas, art.donas com 2 N's, ou no e-mail, que é arte.donas@gmail.com. E é isso, até um próximo papo. Tchau!